A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Jaqueline. Hoje é dia 30 de dezembro de 2024. E venho aqui contar para vocês o meu testemunho. Um testemunho de vida, onde Jesus veio e trouxe a transformação para minha vida. Mas antes de iniciar esse lindo testemunho, eu gostaria de fazer uma oração. Querido e amado Jesus, neste momento, Pai, eu estarei aqui contando o meu testemunho. Um testemunho onde o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, onde o Senhor transformou a minha vida para te servir para sempre. Amigo Espírito Santo, eu te convido a me conduzir neste testemunho e que tudo aquilo que sair dos meus lábios, Senhor, venha a ser apenas a verdade. E que através desta verdade, Senhor, o qual o Senhor vai me direcionar, venha alcançar vidas. A cada um, Jesus, que vai ouvir este testemunho, que através da tua palavra, que é a verdade, venha alcançar os corações. Jesus, que neste momento o Senhor venha me orientar e que teu Santo Espírito, Senhor, venha me conduzir para falar aquilo que o Senhor fez e muito mais daquilo que o Senhor ainda fará na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu testemunho, ele começou há 13 anos atrás. Eu tenho 2 filhos, tenho o Eric, que é o meu mais velho, e tenho o Igor Miguel, que é o meu mais novinho. Quando aconteceu o meu testemunho, o Eric tinha apenas 11 anos de idade e o meu mais novo tinha apenas 2 aninhos. Ele foi acometido de uma catapora, o mais novo, que é o Igor Miguel. E eu passei no hospital com o Igor Miguel durante 5 dias com uma catapora que infeccionou o sangue. E desde ali, daquela enfermidade, o Senhor já começou a trabalhar na minha vida, me preparando para viver algo muito mais difícil e viver algo extraordinário da parte do Senhor Jesus. Quando eu saí do hospital com o Igor Miguel, o Eric pegou a catapora do irmão dele. E o Eric ficou muito ruim. Porém, os médicos acharam que era apenas uma catapora. E devido a essa catapora, ele teve algumas complicações. Depois de 11 dias saindo do hospital com o Igor Miguel, eu voltei para o hospital com o Eric. O Eric estava com catapora, os médicos achavam que a catapora tinha explodido por dentro. E assim começou a minha trajetória com o Eric. Eric tinha apenas 11 anos de idade e ele começou a sentir muitas dores na barriga e vomitava muito. E eu levava para o médico, fazia esses exames e não dava nada. Falava que era apenas uma catapora que tinha inflamado por dentro. E ali começou a gravidade do problema. Nós fomos para o Hospital Humanitário de Limeira e a médica pediu um raio-x. E nesse raio-x foi constatado algo diferente dentro do Eric. E ali ela já encaminhou para estar fazendo um ultrassom. E no momento em que foi feito aquele ultrassom, o Eric estava com a apêndice estoporada. Só que eles não me passavam nenhum tipo de informação correta. Ela simplesmente falou: mãe, pega essa criança, eu vou chamar a ambulância, você precisa urgente ir para a Santa Casa para levar ele, porque a barriga dele está toda com líquido. A única informação que eu tinha era essa. E assim começou a nossa trajetória. O Eric já estava no hospital há 6 dias, muito desidratado, não parava nada no estômago, ele estava bem debilitado mesmo. No momento em que nós entramos naquela ambulância, cada lombada que nós passávamos até chegar naquele hospital era um grito que o Eric dava, porque ele sentia muitas dores na barriga. Quando nós chegamos naquele hospital da Santa Casa de Limeira, era um sábado. Entramos ali, os médicos chamaram o cirurgião para estar verificando o que havia acontecido, mas infelizmente não tinha nenhum cirurgião de plantão naquele dia. E aí começou a nossa luta, buscando ali um profissional que pudesse resolver o problema do meu filho. Minha irmã saiu atrás da Secretaria da Educação, da Secretaria da Segurança, da Secretaria da Saúde. Nós fomos em todos os lugares que falaram que a gente tinha que ir para tentar achar este médico que iria fazer essa cirurgia no meu filho. Quando ele foi passado por alguns exames, foi constatado que ele estava desidratado. Então a urina dele já estava avermelhada, ele não tinha mais nada de hidratação no corpo, até que enfim, já com as mãos de Deus operando, eles conseguiram encontrar o médico que é o anestesista que iria fazer essa cirurgia. Porém, nesta época, eu tinha apenas 30 anos de idade e já tinha um filho de 11 anos e um outro filho de 2 anos. E eu não conhecia Jesus.
A minha vida, desde a infância, eu vinha de um berço católico, onde os meus pais sempre me criaram naquilo que eles aprenderam. Eu quero aqui, irmãos, deixar bem claro que eu não estou aqui para falar mal de religião. Eu vim aqui contar para você o que o verdadeiro Jesus fez na minha vida. Então, talvez você esteja aí ouvindo o meu testemunho e se encontra numa posição assim como eu estava, servindo a deuses, acreditando que uma imagem poderia fazer algo por mim, porque eu fui criada nisso. Então, o que eu sabia, o que eu entendia e o que eu cria era aquilo que eu tinha aprendido. Então, naquele dia, naquele momento, eu comecei a fazer as rezas, o qual eu era ensinada. Eu comecei a ter fé em algo que eu acreditava que poderia fazer alguma coisa por mim e pelo meu filho. E assim ali começou a minha luta pela fé e pela vida do meu filho. Quando aquele médico chegou aí, viu meu filho, o estado que ele estava, ele simplesmente falou: mãe, eu vou ter que levar esse menino para o centro cirúrgico agora e eu não posso te garantir nada. Se você tiver fé, reza. Foi o que ele falou para mim. E ali nós fomos, sentamos ali naquela sala de espera, esperando aquela cirurgia. Ele apenas de 10 para 11 anos, era muito jovem ainda. Entrou para aquela cirurgia demorada, aquela cirurgia durou mais de 4 horas, eu ali esperando e eu acreditando que uma imagem poderia me ajudar. Eu estava ali nas mãos com um santinho de uma santa e eu pedia para aquela imagem, falava: ajuda meu filho a sair dessa situação, porque eu não conhecia o verdadeiro Jesus. Ninguém tinha chegado para mim e apresentado um Jesus verdadeiro. Então a minha fé estava baseada naquilo que eu conhecia, naquilo que as pessoas ensinavam para mim que era a verdade. E é por isso que eu estou aqui nesta noite contando para você a verdade de um verdadeiro Jesus que pode mudar a situação quando não há mais solução para sua vida. E assim aconteceu. No momento que o Eric saiu de dentro daquele centro cirúrgico, ele já estava entubado, ele estava muito inchado. O médico me chamou e falou assim: olha, mãe, a sorte tua é que seu filho não é um menino mirrado, magrelo, senão nem aqui ele estaria mais. Agora ele vai entrar para o UTI e se torce, foi bem assim que ele falou, torce para que eu não tenha que voltar com ele para abrir a barriga dele novamente, porque tinha muita pus dentro da barriga do teu filho. E assim foi. Naquele sábado à noite, o Eric foi para aquele UTI. E eu não poderia ficar com ele, porque quando a pessoa está entubada, você não pode dormir com o paciente. E eu tinha uma criança de 2 anos e pouquinho que precisava de mim. Então voltei para minha casa, acreditando naquilo que me ensinaram que era correto. Só que passou o dia, o meu filho foi só piorando. O meu filho foi só ficando cada vez pior, porque eu não sabia, mas ele estava com uma infecção generalizada. A apêndice estoporada, ela causa infecção generalizada nos órgãos. E assim aconteceu, começou ali a nossa corrida pela vida do Eric, para a salvação do Eric, para que o Eric vivesse ali uma cura. E enquanto isso, irmãos, chegou até mim pessoas de outras denominações que acreditavam em espíritos, que se você chamasse espíritos poderiam ajudar. Chegou até a mim pessoas que me ensinavam a fazer coisas que não era de Deus. E eu, na situação de mãe, achando que aquilo poderia ajudar, eu fui e fiz tudo aquilo que as pessoas ensinavam para mim fazer. Eu chegava e fazia dentro daquele quarto, porque a única pessoa que poderia entrar para ver o Eric era eu, a mãe. E assim eu fiz. Quando foi no domingo de manhã, eu fui visitar o Eric e ele teve 2 paradas cardíacas. Uma das paradas cardíacas ele teve na minha frente. Quando eu olhei para aquela máquina, ele estava ligado em 4 máquinas, eu vi ali o coração dele diminuindo. E aí eu comecei a gritar à médica e falei assim: doutora, meu filho tá morrendo. Aí ela falou: mãezinha, sai da sala. E eu saí e fui pro corredor. E naquele momento eles entraram e começaram ali a luta para que não perdessem o Eric. E naquela época eu era casada com o pai do Igor Miguel e ele estava do lado de fora me esperando. Quando eu saí de dentro daquele UTI, eu ajoelhei naquele chão daquele corredor e só clamava e falava assim: eu perdi o meu filho, ele tá morrendo. E aí deu mais ou menos uns 30 minutos, a médica veio até mim e falou assim: mãezinha, fica calma.
Nós conseguimos recuperar ele. O que acontece? Ele não tem mais vitamina, potássio, tudo nos órgãos dele diminuiu. Então o que acontece? Essa bactéria está tirando tudo aquilo que ele precisa, que é o cálcio, ele não tem. Então nós mudamos agora o medicamento. E por causa dessa bactéria, começou a ter a parada cardíaca nele. Quando nós saímos do UTI naquela noite, eu voltei para minha casa e foi até o meu lar uma pessoa que era muito amiga da família. E nós estávamos todos desesperados. E essa pessoa levou para mim uns papéis que ela havia trazido, havia ganhado da Aparecida do Norte. E eram umas folhas que a gente precisava comer. E ela falou assim, olha, trouxeram da Aparecida do Norte, se você comer, o seu filho vai ser curado. E é isso, irmãos, até papel eu comi, acreditando que poderia fazer algo pelo meu filho. Ali nós fizemos uma roda, começamos a fazer a reza que precisava ser feita. Comi aquele papel, mas de nada adiantou. No outro dia eu voltei para o hospital, me passaram uma reza que chama Maria passa na frente, Maria vai na frente. E só eu e Deus sabia desta oração. Eu entrava e saía do UTI, quando eu estava muito cansada, eu sentava um pouquinho do lado de fora. Todas as vezes que eu entrava dentro do UTI, meu filho estava entubado, em coma, eu pegava esta reza, abria esta folha e fazia esta oração, o qual me ensinaram. Naquele dia, eu fiz essa reza várias vezes no dia. Quando deu 6 horas da tarde, eu fui embora para minha casa. E quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal. E aí eu falei pro meu esposo, na época com quem eu estava casada, amigada, falei pra ele assim, eu tô sentindo muito mal. E ele falou, eu também tô. Aí meu coração apertou e eu falei assim, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Eric. Aí ele falou, será? Eu falei, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Eric. Aí ele falou assim, liga lá então. Olha o trabalhar de Deus, irmãos, como Deus é lindo. Eu liguei no hospital. No momento em que eu liguei na UTI, o nome dele é Evandro Eric, a gente chama ele de Eric. Eu falei, eu queria ter notícias dele. Daí ela falava assim, só um minutinho, mãezinha, eu vou te tirar notícias dele. Só que do fundo eu ouvia assim, a enfermeira falando uma pra outra, mas e agora? O que eu vou falar pra ela? E agora? O que eu vou falar pra ela? Aí naquele momento eu ouvi ela falando, ela falou, mãezinha, você não quer vir aqui? Você vem aqui, você visita ele. Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa com ele? Ela falou, vem aqui, é melhor. Meu coração já espedaçou ali, eu falei, já é notícia ruim, eu tenho certeza que aconteceu algo ruim. Mas a mesma pessoa, irmãos, que levou o papel para eu comer, ela me falou de um homem de Deus. Ela chegou até a minha família novamente e falou, existe um homem que nós conhecemos, o nome dele é Pastor Nival, ele é um homem muito usado por Deus. Por que vocês não vê para tentar levar ele lá para fazer uma oração pelo seu filho? E assim foi. Neste momento em que eu estava passando mal em casa, sentindo mal-estar, com o coração ruim, o meu cunhado Robson tinha ido atrás deste pastor. Ele estava ministrando numa igreja, era um domingo, e ele disse para ele assim, filho, aguarda que eu vou, terminando a pregação, eu vou lá orar pelo seu sobrinho. Só que era um trabalhar de Deus para me tirar de dentro da minha casa. No momento que aquela enfermeira disse assim, você não quer vir ver ele? Eu voltei lá, irmãos. Eu voltei naquele hospital. E chegando lá, naquele hospital, o pai do Eric, nós somos separados. E o pai do Eric, ele não tinha mais acesso ao Eric. Era o momento em que ele tinha ido lá visitar o filho. E naquele momento ele estava saindo do hospital bem desanimado, porque ele tinha visto que realmente não havia mais esperança. E no momento em que nós descemos do carro, aquele homem de Deus que estava sendo levado pelo meu cunhado para poder ir lá orar pelo Eric, teve um encontro comigo. E assim foi o meu encontro com Jesus. No momento em que eu estava na frente daquele hospital, aquele homem chegou. Irmãos, eu estava há 11 dias no hospital. Antes desses 11 dias, eu havia estado mais 5 dias no hospital com meu filho mais novo. Eu já estava muito magra, eu não conseguia me alimentar. Na época, eu estava usando calça 36, de tão magrinha que eu estava. E aí, aquele homem se aproximou de mim. Eu nunca tinha visto aquele irmão. Ele se aproximou de mim e falou assim, filha, você está muito abatida. Filha, Jesus se preocupa muito com quem está enfermo, mas Ele se preocupa também com quem está cuidando do enfermo. E você está com a tua alma abatida. Ele falou para mim. Aí ele falou assim, nós vamos ir lá dentro daquele UTI e a última palavra vai ser de Jesus Cristo.
Aí ele disse assim: filha, você precisa renunciar à idolatria para Deus fazer o milagre. Eu falei: pastor, se eu pudesse, eu estaria no lugar do meu filho, eu trocaria a minha vida com a vida dele. Aí ele disse assim: irmãos, lembra que eu disse que eu entrei e saí daquele UTI mais de 20 vezes fazendo aquela reza? Aquele homem nunca tinha me visto. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim: filha, eu tenho um recado de Deus para sua vida. Aí eu falei: pode falar, pastor. Deus manda te dizer que aquela reza, aquele papel que você leu dentro daquele UTI mais de 20 vezes, ela não tem poder nenhum para tirar o seu filho da morte. Na hora eu fiquei em choque, porque ninguém sabia que eu estava fazendo aquela oração, aquele papel lido pedindo para uma santa curar o meu filho. E aí então eu pude perceber que realmente Deus nos conhece, que realmente Deus sabe exatamente o que nós fazemos no oculto e no escondido. Naquele momento que ele falou assim: filha, você não quer renunciar a toda a idolatria e servir a esse Jesus para que ele possa estar indo lá agora dentro daquele UTI fazer um grande milagre na vida do teu filho? Eu falei: sim, pastor, hoje eu renuncio toda a idolatria da minha vida e eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, eu levantei as minhas mãos, aceitei Jesus na frente da Santa Casa de Limeira. Deus, ele tem as formas de trabalhar na nossa vida. Muitas vezes ele tem um chamado pelo amor, outras vezes ele tem um chamado pela dor. Mas se ele tem um chamado, então não adianta você fugir, vai acontecer. Assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer. Não estou aqui profetizando enfermidade para a tua vida. Eu estou aqui profetizando o chamado de Deus, o encontro de Deus para a sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Naquele momento ele orou por mim. E junto com esse pastor chegou um pastor amigo meu de infância. Nós éramos amigos de infância e até então ele tinha se tornado pastor e a gente não tinha mais muito contato. Aí aqueles dois pastores oraram por mim. No momento em que eles oraram por mim, eu me tremia como uma vara verde. Eu não sabia o que era o sentir o Espírito Santo. E eu pude ali sentir o Espírito Santo pela primeira vez. E ele falou: filha, vamos subir naquele UTI, vamos tentar entrar e ver o teu filho e orar por ele. Aquele pastor, os dois pastores, que foi o pastor Nival e o pastor Ronaldo, homens de Deus, pessoas que amam e respeitam, homens que foram usados por Deus na minha vida e na vida do Eric. Nós entramos dentro daquele elevador para subir para o UTI. Aquele homem começou a revelar tudo o que eu tinha sofrido na minha vida. Eu estava no meu segundo casamento, eu havia sofrido muito no meu primeiro casamento e Deus começou a falar comigo através da vida daquele homem. Ele nunca tinha me visto, eu não conhecia aquele Senhor, mas o Deus que usou ele me conhecia. Ele sabia exatamente onde tinha cada ferida em mim, causada por um outro relacionamento. E naquele momento, irmãos, nós chegamos na porta daquele UTI. A enfermeira falou assim: mãezinha, desculpa, mas nós estávamos encerando o piso da UTI. Não tinha como eu passar e ter notícias do teu filho, por isso que eu pedi você para vir até aqui. Aí eu falei assim: olha como é o trabalhar de Deus. Ela falava assim: mas e agora, o que eu vou falar para ela? Talvez se ela tivesse falado assim: mãezinha, eu estou encerando, eu não teria voltado naquele UTI. Eu não teria voltado naquele hospital naquela noite, eu não teria encontrado este homem de Deus, eu não teria aceitado Jesus. Então foi necessário ela falar daquela forma comigo, para que eu fosse levada novamente dentro daquele hospital. Quando nós entramos naquele quarto, o Eric estava muito inchado. Já estava com a boquinha caída, com o tubo ali entubado. Estava em várias máquinas, se alimentando somente pela artéria. E nesse dia, irmãos, eu perguntei para a médica assim: doutora, eu sei que o meu filho vai sair daqui. Quanto tempo ele vai ficar nesse UTI? Quanto tempo ele vai ficar ainda neste hospital? Ela falou assim: mãezinha, traz o seu chinelinho porque vai demorar. Para você ter uma ideia, ele vai ter que ir pro quarto. Depois de 4 dias comendo comida, que ele vai começar a fazer cocô, vai começar a limpar. Até então, ele não vai fazer cocô. Não tem como, vai demorar. Naquele momento, irmãos, eu entrei dentro daquele quarto de UTI. Eu e os 2 pastores e o Eric. Aquele pastor olhou para aquela máquina do lado assim e falou assim: é, filha, realmente, para o homem não tem mais jeito, aleluias. Mas para Jesus, a última palavra será dele, aleluias. E assim ele abriu a Bíblia e falou: nós vamos abrir a Bíblia. Oh glória, aleluia, Jesus.
João 11:4 diz assim, ó: mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa enfermidade. Aleluias. E assim aconteceu. A última palavra que saiu dentro daquele hospital foi Jesus ressuscitando Lázaro. Aquele homem de Deus começou a fazer uma oração, e na hora em que eles colocavam as mãos sobre o meu filho, eles falavam: Jesus, que toda infecção que está generalizada vai sair no xixi e no cocô desta criança. Nós declaramos e profetizamos a cura. Esta urina e esta enfermidade vai sair totalmente na urina e nas fezes. E assim aqueles homens de Deus profetizaram. Irmãos, quando eu voltei para minha casa, já era quase meia-noite. Fazia quase 20 dias que eu não sabia o que era dormir. Naquela noite, eu dormi em paz, porque eu tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador na minha vida. No outro dia, 6 horas da manhã, quando eu cheguei naquele hospital, eu ouvi a enfermeira falando assim uma para outra: ele teve uma melhora. A criança teve uma melhora. E eu ouvi aquilo, eu fiquei tão feliz. A médica chegou e falou: mãezinha, o seu filho teve uma melhora. A gente vai tentar tirar o tubo dele para ver como ele reage. Fica tranquila, hoje o dia inteiro a gente vai deixar ele assim. Amanhã cedo nós vamos tirar o tubo dele e vamos ver como ele vai reagir. Irmãos, naquele dia eu entrei naquele quarto de UTI com esperança, porque eu tinha um Jesus verdadeiro que morava dentro de mim a partir daquela noite. Eu simplesmente olhei para o Eric e ele começou a fazer cocô. Aí eu chamei a enfermeira e falei: doutora, ele está fazendo cocô, mas a médica disse que ele só iria fazer cocô depois que ele comesse, depois de 4 dias. Aí ela falou assim: mãezinha, eu não sei o que está acontecendo. O enfermeiro vinha, tirava a urina, porque ele estava em sonda, com sonda. Era mais de 3 litros de urina por dia. Ela falou: mãezinha, corre na farmácia, compra fralda e compra pomada, porque ele, não sei por que está acontecendo, mas ele está fazendo cocô. Irmãos, eu contei. Foram 33 fraldas que eu troquei no Eric. Era mais de 3 litros de urina por dia que ele fazia, e os médicos sem entender nada. Mas eu entendi, porque da boca de 2 profetas saíram que toda infecção sairia no xixi e no cocô, e Jesus começou a fazer. Então talvez você que está aí ouvindo esse testemunho, houve um decreto de um homem que diz que não vai acontecer, que não tem jeito, ou que vai acontecer daqui a alguns dias. Eu estou aqui para declarar sobre a tua vida que o mesmo Jesus que fez na minha vida e na vida do meu filho, que foi além do que o médico disse, ele vai fazer. É só você crer, é só você ter fé no único e verdadeiro Jesus, que é capaz de fazer sim o organismo funcionar da forma correta. E assim aconteceu. Naquele dia toda a infecção foi saindo através da urina e do cocô do meu filho. No outro dia de manhã, irmãos, ela falou: eu vou tirar o tubo do Eric. Eu cheguei naquele hospital 6 horas da manhã, fiquei do lado de fora e via só a correria de uma sala para outra. As enfermeiras tirando o tubo e falando: mãezinha, vamos ver se vai precisar dele ficar no oxigênio. Quando eu saí, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele não precisou de oxigênio. Só que a mão dele estava desse tamanho. Você já deve ter assistido o filme do Hulk. O Eric estava com a mão do Hulk. E aquela mão estava totalmente inchada, e a parte de cima da mão tinha muito sangue pisado. E daí, naquele momento em que eu entrei, ela me chamou do lado e falou assim: mãezinha, você tá vendo essa mancha vermelha aqui, esse sangue pisado? À noite, enquanto seu filho dormia, ele estava tomando cálcio na veia. E esse cálcio, ele vazou. E aonde vaza esse cálcio, ele abre uma ferida. E essa ferida vai ter muito mau cheiro.
e vai demorar cerca de 2 meses para essa ferida cicatrizar. Então eu peço a você, mãezinha, tenha muita paciência com ele, porque daqui a aqui vai abrir uma ferida exposta com muito mau cheiro. Aí eu peguei na mão dela e falei: doutora, o meu filho tá vivo, é o que importa, eu vou cuidar dele. Naquele dia, irmãos, aquela mulher tinha acabado de dar aquele decreto. Eu quis ligar para o pastor, aquele homem de Deus que tinha ido no hospital. Quando eu peguei o telefone e falei: pastor, eu quero te agradecer porque o meu filho teve uma melhora. Ele falou assim: filha, quando eu aceitei Jesus, ele falou: eu tenho um recado de Deus. Tudo que você rezou, ela não pode fazer nada por você. No telefone ele olhou para mim e falou assim: filha, eu tenho mais um recado de Deus. Eu não tinha falado nada para ele da mão do Eric, nada. Ele falou assim: Deus manda te dizer que seu filho não vai ter uma sequela, aleluia, zirimialai, xirimio, urias. E que no domingo, daqui 5 dias, eu vou estar entrando na tua casa, e quem vai abrir o portão para me receber, para fazermos um culto de agradecimento, será o Eric. Mas você lembra, irmãos, que lá atrás ela disse que seria dias que ficaria naquele hospital? Como assim? 4 dias, ele nem tinha saído do UTI, nem tinha ido para o quarto. Aleluia, Jesus, Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete na minha vida e na tua vida. Quando eu entrei dentro daquele UTI, que eu olhei para a mão do meu filho, não tinha mais nada. Conforme aquele homem declarou que ele não teria nenhuma sequela, eu entrei naquele quarto, a médica falou assim: mãezinha, você ganhou na loteria. Eu não sei o que aconteceu, mas a mão do seu filho não tem mais nada. Nós aplicamos uma injeção do lado e foi o suficiente para sumir tudo. Para quem não entende, é ganhar na loteria. Mas para quem tem Jesus, chama-se milagre de Deus. Naquele momento, meu filho estava acordando do coma. Ele estava bem dopado ainda, mas quando ele voltou, quando ele retornou à consciência, eu disse para ele: filho, você foi curado. E a partir de agora, nós servimos um único e verdadeiro Deus. E aonde nós formos, nós vamos contar esse testemunho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando foi no outro dia, o Eric tinha perdido 10 quilos em 10 dias. Quando ele conseguiu se levantar daquela cama de UTI para andar, ele não tinha força nas pernas para andar. Quando eu sentei ele debaixo daquele chuveiro para tomar o primeiro banho, depois de tantos dias naquela maca de hospital, ele chorava, ele era apenas uma criança. E ele olhava para aquela água e falava: mãe, como é bom poder tomar banho. Mãe, como é bom poder andar e sair daquela cama. Então hoje, eu te convido a olhar para dentro de você e ver as coisas tão simples da vida que nós esquecemos de agradecer. Agradecer pelo ar que respiramos. Talvez você está aí dentro do teu lar e não é grato por aquilo que Deus tem te dado. E aquela criança com apenas 11 anos, ele foi grato por conseguir andar, por apenas tomar um banho. Quando foi no outro dia, irmãos, aquela médica disse assim: mãezinha, eu vou voltar o seu filho para o quarto, ele vai sair desse UTI. Ele tirou a sonda, ele estava se alimentando pela artéria, passou ali, ele tirou aquela alimentação pela artéria, nós fomos para o quarto. E ele precisava se alimentar para poder sair daquele hospital. Ele não conseguia comer aquela comida. A minha mãe fez a comidinha da vovó. Eu cheguei no hospital, troquei a marmita do hospital, coloquei aquela comida feita com amor da vozinha dele. Ele comeu, e para honra e glória do Senhor Jesus, depois de 3 dias, nós estávamos em casa. E quando foi no domingo, conforme aquele homem de Deus falou, o meu filho abriu o portão da minha casa para aquele homem de Deus entrar e cultuar o único e verdadeiro Deus. No momento em que estava cultuando, ele ainda estava com a sonda.
a barriga dele começou a vazar muito, sair muito pus. Aquele homem olhou para ele, e ele, apavorado com aquilo vazando novamente, o pastor falou assim: filho, fica calmo. Jesus está limpando um pouquinho da infecção que resta aí dentro. Naquela noite, vazou tudo que tinha que vazar. A partir daquele domingo, eu fui para uma rádio, às 3 horas da manhã era o programa. Esta rádio pegava 4 países e esses 4 países estavam em oração pela vida do Eric. Eu contei esse testemunho nesta rádio, foi a primeira vez em que eu falei aquilo que Deus tinha feito. Depois disso eu fui convidada para muitas igrejas, para estar ministrando, para estar levando ali a palavra do Senhor Jesus, para estar contando aquilo que Jesus fez na nossa vida. Irmãos, hoje fazem 13 anos. Dia 7 de novembro do mês passado completou 13 anos que nós servimos este Deus. Eu sou fiel e verdadeira em tudo que eu faço para Ele. Hoje eu sou uma diaconisa da casa do Senhor. Hoje eu tenho uma liderança de jovens, eu tenho jovens que eu amo, jovens que eu cuido e que de alguma forma eu consigo colocar no coraçãozinho deles o que é adorar Jesus de todo o coração. Hoje eu sou uma mulher casada com um homem de Deus. No momento em que Deus fez o milagre na minha vida, tudo aquilo que estava errado, o Senhor tirou, irmãos. Então hoje eu sou casada com o Marquinho, que é o meu amor, a minha bênção. Ele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Nós não temos filhos, mas nós somos uma família linda e abençoada. Os filhos dele é o filho que Deus me deu. Hoje o Eric, para honra e glória do Senhor Jesus, já é um homem casado, né? Já está aí com 2 anos de casado, e eu creio que em breve nós vamos ter aí um testemunho para contar, de um netinho ou de uma netinha, não sei, mas eu sei que Jesus vai dar, e eu profetizo muita saúde para a vida do meu filho, para o casamento dele. Irmãos, não desista, não desanime. Talvez você está aí com um questionamento na sua mente, tentando entender o que é verdadeiro. Mas nossa, até aqui eu acreditei nisso e não é verdade. Nunca é tarde para você conhecer o verdadeiro Deus. Nunca é tarde para você levantar suas mãos e falar: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Talvez você está aí na sua casa e sentiu o desejo no teu coração agora de levantar as tuas mãos comigo aqui agora e falar, repete comigo: Senhor Jesus, eu falo o teu nome, te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio, irmão, que Deus pode fazer isso na tua vida como fez na minha vida. Meu milagre não para por aqui. Eu tenho muitos milagres desses 13 anos de conversão. Minha mãe foi acometida de 3 câncer e para honra e glória do Senhor ela foi curada as 3 vezes. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no impossível. Então eu quero aqui declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a salvação, a libertação. Se você está preso em algo que te ensinaram, que não é verdade, que está fora desta palavra aqui, ó, essa palavra que liberta, entenda que se você conhecesse Jesus, você nunca mais será enganado. Então eu quero aqui glorificar a Deus por este testemunho, por tudo que Deus me permitiu viver até aqui, e eu tenho certeza que eu tenho muito mais para viver na presença do Senhor Jesus. E eu quero declarar que um dia você vai estar do lado de cá, contando o teu testemunho de um Deus que pode salvar, que pode curar e que pode libertar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu quero louvar um pedacinho de um hino, que eu falo que é o hino da minha vida. E quem sabe, você do outro lado vai louvar este hino e cantar o hino da vitória junto comigo. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Jesus, bradando em fervor,
ou sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga Jesus, 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 como eu amo esse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus. Ele é o amado da minha alma, Jesus. Há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. É nesse nome que há todo o poder. E a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Receba nesta noite a transformação. Quando Jesus fez o primeiro milagre, Ele transformou a água em vinho. E a gente não vê nenhum relato de passado tempo, este vinho voltou a ser água. Não. Quando Jesus faz milagre, quando Jesus transforma, é para ser transformado. Então não olhe para trás. Não volte a ser aquilo que você era lá atrás. Não volte. Siga em frente e avante, porque Jesus é contigo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.